Olá pessoal, aqui é o Mário Vergara trazendo mais uma dica de inglês para vocês e hoje eu vou falar sobre por que as crianças em geral aprendem idiomas, né? Aprendem inglês, russo, chinês, coreano, qualquer idioma estrangeiro mais rápido que os adultos, tá? Esse é um assunto muito legal justamente porque tem muita gente que acha que não consegue aprender língua porque não começou a estudar desde criança. Só que é o seguinte, tá? A capacidade, e a primeira coisa que eu queria deixar claro nesse vídeo é o seguinte, tá? Não é que a criança ela tem uma capacidade maior que você de aprender. A criança ela não tem o cérebro dela não é melhor que o seu cérebro. Não é que, eu tenho 45 anos de idade, então o meu cérebro não funciona tão bem quanto o cérebro de uma criança e por isso a criança aprende mais rápido. Nada a ver, tá? Não tem nada a ver isso aí. Não é a idade que determina a capacidade. Em termos de capacidade, um adulto tem até muito mais capacidade que uma criança para aprender uma língua estrangeira. Só que o que muda é o seguinte: a criança o que faz ela aprender, em geral, uma língua mais rápido é a atitude dela em relação ao aprendizado, é como que ela encara o aprendizado daquela língua, tá? E aí, pensando aqui em exatamente o que eu ia falar para vocês, para ficar um vídeo bem legal, eu separei 3 fatores essenciais, né? E que você pode emular, você pode entender esses fatores e aplicar eles nos seus estudos para ter mais efetividade. Então, 3 fatores essenciais pelos quais as crianças aprendem mais rápido. O primeiro fator é o seguinte: as crianças, acima de tudo, elas não questionam o idioma, tá? Eu já falei bastante sobre isso aqui em outros vídeos, então se você já viu outros vídeos, talvez seja óbvio isso para você, mas se você não viu, é o seguinte: a criança, ela não fica perguntando o porquê das coisas, ela não quer saber por que fala desse jeito, por que fala daquele jeito, por que o verbo get tem 1000 sentidos diferentes, por que essa e essa palavra foram traduzidos da mesma maneira, por que os verbos no inglês são conjugados assim, assado. Ela não pergunta nada. Se ela quer falar que ela tá afim de jogar bola na rua, ela aprende a falar eu tô afim de jogar bola na rua e ela fala isso, né? Ela escuta, entende as coisas, o que ela não entende, tá? Eu até não botei, eu tenho a listinha dos 3 que eu vou falar aqui, mas esse é outro bem interessante. A criança também, ela não se preocupa com o que ela não entende. Então ela escutou um negócio e não entendeu, ouviu uma coisa aqui ou aqui lá, não entendeu, ela ignora. Ela presta atenção só no que ela entende, ela absorve e repete. Jamais, né, sem jamais questionar os porquês, sem jamais tentar entender a regra ou analisar a língua. Isso faz com que o aprendizado da criança seja muito, muito mais efetivo. Porque pensa, enquanto um adulto está lá tentando entender o porquê ou tentando entender a conjugação dos verbos tais ou quais são os verbos irregulares, a criança está lá absorvendo e repetindo, absorvendo e repetindo, absorvendo e repetindo. E aí, de repente, ela já sabe tanta coisa em inglês que ela simplesmente, né, a velocidade do aprendizado dela simplesmente engole, digamos assim, é o aprendizado de alguém que está focado em aprender regra, aprender porquê, alguém que quer aprender inglês como se fosse, sei lá, como se fosse matemática, tá? Esse é o primeiro fator. Elas não perguntam os porquês. Segundo fator, coloquei aqui, as crianças não têm vergonha de errar, tá? Isso é outra coisa, a criança, ela não tem vergonha de falar uma coisa errada, ela vai lá e fala, vai lá e fala, vai lá e fala. Ela não fica naquela pressão, nossa, se eu falar errado eu vou ser julgado, se eu falar... E assim, ó, eu entendo, tá, a vergonha de falar, principalmente aqui no Brasil, porque a gente tem uma cultura muito chata entre os brasileiros e não é só entre pessoas, não é só entre alunos, entre estudantes, é entre professor de inglês, tá? O brasileiro, e eu falo assim brasileiro porque eu já vi amigos que moram fora falar que lá fora não acontece, eu posso estar errado, tá? Mas em geral a gente tem uma mania muito chata de corrigir os outros. Então o brasileiro vê alguém falando uma palavra em inglês com a pronúncia levemente errada. Nossa, sua pronúncia é muito ruim, você falou errado. Se eu falar qualquer coisa errada num vídeo em inglês, ou se eu escrever alguma coisa errada em inglês, já vem 1000 pessoas. Não, como que você dá aula de inglês? Você falou a preposição tal errada e não sei o quê. O brasileiro gosta de corrigir. E como ele gosta de corrigir os outros e apontar os erros dos outros, isso acontece muito entre alunos de inglês, entre estudantes de inglês e entre professores. Tem muito professor de inglês que não pode errar, tem que ser perfeita a sua pronúncia. E aí o que acontece? Ninguém quer falar nada, todo mundo tem muito medo de falar, porque se você falar qualquer coisa errada, você vai ser bombardeado aí de críticas, vão falar que você é o pior falante de inglês do mundo, tá? Então assim, eu falei isso para justificar que eu entendo a vergonha de falar, mas as crianças não têm vergonha de falar e quanto menos vergonha de falar você tiver, quanto mais errado você falar, e aí você vai receber feedback, claro, mais, né, quanto mais você falar, mais você vai aprender. E a criança, ela fala sem vergonha e por isso, né, juntando isso com não questionar o porquê disso, porquê daquilo, o aprendizado dela fica cada vez mais efetivo.
E por fim, tem o terceiro fator, que é o seguinte, tá? Esse é provavelmente o mais importante, para fechar o ciclo, assim. A criança, ela absorve muito mais o idioma do que ela produz o idioma. Então ela presta muito mais atenção, ela escuta, ela entende muito mais, ela se expõe muito mais ao idioma do que ela produz. Se você observar, as crianças, elas são muito observadoras, né? Tem muita criança que a criança, às vezes a gente acha que a criança não está prestando atenção, mas ela está escutando tudo que a gente está falando. Então a criança, quando ela aprende inglês, quando ela vai para a escolinha, quando ela está aprendendo inglês, ela presta muita atenção, ela é muito curiosa. Não necessariamente ela fala um monte, fala pelos cotovelos. Às vezes ela não fala muita coisa, mas ela presta atenção. E aí ela vai absorvendo. Ó, agora eu vou juntar tudo. Ela presta muita atenção, ela absorve muito a língua, ela se expõe muito à língua, vai absorvendo, vai absorvendo, vai absorvendo. Você acha que ela não sabe nada, mas ela já está entendendo tudo. E ela absorve, mas ela não questiona. Ela só sabe que para falar isso é desse jeito, para falar aquilo é daquele jeito, para falar não sei o que é do jeito não sei o que. Absorve tudo, não questiona e na hora que ela precisar falar, ela fala. Se estiver errado, ela não se importa. Se estiver certo, melhor ainda. E aí isso tudo culmina e se junta numa bola de neve que transforma o aprendizado da criança num negócio muito, muito efetivo. E a moral do vídeo, né, já está com 7 minutos, vídeo bem longo, mas a moral do vídeo aí para você é o seguinte: se você conseguir emular essa atitude da criança, né, essas coisas que as crianças fazem, e você fazer isso também no seu aprendizado, com certeza você vai melhorar, você vai duplicar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar aí a efetividade dos seus estudos de inglês. Então coloque isso em prática já, se você ainda não colocou. Bom, pessoal, para terminar esse vídeo, não ficar gigantesco, não passar aí dos 10 minutos de vídeo, só para terminar rapidinho, para quem chegou até aqui, quem aguentou eu falar 7 minutos, eu quero fazer um convite, você é especial, você vê ter 7 minutos de vídeo aguentando eu falar 200 vezes a mesma coisa, né, que eu repito bastante. Eu quero fazer um convite para você, e o convite é o seguinte: do dia 3 ao dia 7 de agosto de 2015, tá? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas 3 a 7 de agosto de 2015, eu vou estar realizando um evento online, gratuito, totalmente online, só precisa de um computador e acesso à internet para participar, que chama a Semana do Inglês. É a 4ª vez que a gente está realizando esse evento, que assim, de forma bem simples, o que é a Semana do Inglês? É uma semana em que eu publico diversos vídeos e aulas de inglês, compartilhando meus métodos, minhas técnicas de estudo, de aprendizado de inglês. Tem os métodos, tem as técnicas e tem também uma aula de inglês inteira comigo, com aula, videoaula, PDF, MP3. Enfim, é como se fosse um evento, né? Quase como se fosse um mini curso. Mas é um evento totalmente online, como eu disse. Você precisa só de um computador, acesso à internet. O evento é do dia 3 ao dia 7 de agosto. O evento sempre lota, né? Não lota porque não dá para lotar, porque não é físico, né? Mas sempre tem muita gente participando. O último teve cerca de 40 mil pessoas participando. Dessa vez a gente quer dobrar, a gente quer para 80 mil, quem sabe aí 100 mil. E é o seguinte, para participar do evento, se você quer participar, é muito fácil. Tem um link aqui no vídeo, em algum lugar, ou na descrição aqui em cima, ou na descrição aqui embaixo, ou aqui no próprio vídeo, tem um link de cadastro para a Semana do Inglês, para o evento. Você clica nesse link, você vai cair numa página lá que não tem nada, só diz assim, ó, 4ª Semana do Inglês, cadastre-se aqui. Você bota e-mail, você cadastra, demora literalmente nem 1 minuto para fazer o cadastro. Você faz o cadastro e aí você vai estar oficialmente registrado, e quando começar a Semana do Inglês, como eu disse, começa no dia 3 de agosto, vai do dia 3 ao dia 7 de agosto. Aí quando começar o evento, eu mesmo vou entrar em contato com você avisando que começou, que o primeiro vídeo está no ar, e aí você pode participar, tem uma seção lá de comentários para você deixar suas dúvidas, interagir com a galera, enfim. É um evento muito legal. Se você quer aprender inglês, não sabe nada de inglês, quer aprender, participa. Se você já estuda inglês há algum tempo, quer melhorar, quer aprender métodos e técnicas mais eficientes, participa também, porque vale muito, muito, muito a pena. 4ª Semana do Inglês, não deixa de participar. Então é isso aí, pessoal. Um abraço. Se você gostou do vídeo, dá um curtir, um gostei. Se você não gostou, dá um não curtir, um não gostei. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.